Batismo. Falamos de temas mais densos, não é? Mas olha lá, a Bispa Roseli, quem falou, nunca critiquei. Pastor, meu querido, que bom que você veio. E aí, pessoal, só justificar as faltas do meu presbítero, Reginaldo. Não, ele estava na ação do bom samaritano, né? Da mãe, exatamente. Isso. Ele falou assim, ó, eu vou cumprir o 4º mandamento. Honrar pai e mãe, né? Muito bem. Nós vamos continuar o nosso assunto, bem denso, não é? Como eu estava falando. Mas ele viu, pessoal? O que vocês ouviram semana passada, que deixou a cabeça de algum aí meio embaraçado, e era para deixar mesmo, a Leia ficou 1 semana sem dormir. Ela me mandou recado no WhatsApp, pastor, eu não tenho 5 noites que eu não durmo. Brincadeira, né? Mas assim, uma coisa boa do ensino e aprendizado bíblico é que nós temos a tendência a entender que sabemos tudo. Você sabe tudo. Você sabe todos os tópicos, você sabe todos os temas, você sabe todas as abordagens, você sabe... Nós temos a tendência a descobrir que sabemos tudo, mas quando a gente começa a estudar mais profundamente, com mais tempo, a gente descobre que, na verdade, a gente sabe bem o raso. Bem o raso. E, na verdade, a proposta de ensino teológico é exatamente isso. É deixar a pessoa sem chão. Deixa a pessoa sem chão, depois coloca o chão. Primeiro, tira o chão que a pessoa está, porque o chão que a pessoa está é pantanoso às vezes. E aí você põe uma coisa sólida para a pessoa pisar. Então, o objetivo é esse. Isso também é uma maneira que faz a gente querer estudar, porque quando a gente descobre uma nova informação, daquilo que você já pensava que soubesse, mas na verdade não sabia tanto assim, você fica com mais curiosidade e tendência a continuar estudando para ver, vamos ver até quão fundo é esse trem aqui. É isso que Deus quer de nós, né? Eu também, quando eu começo a estudar e descubro alguma coisa nova que me abala, não na fé, mas me abala no conhecimento, eu vou pesquisar, eu dou glória a Deus por isso. E é assim que a gente tem que fazer. Vamos orar, meus irmãos? Clarinha, seja bem-vinda. Deus te abençoe, já sei o seu nome, CPF, data de nascimento. Sabemos tudo já. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, pelos irmãos que estão aqui. Nós pedimos que teu Espírito Santo esteja conduzindo nossa vida, nosso ensino nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. O que eu fiz para vocês? Semana passada, eu vi que vocês saíram assim, um pouco assustados. Encontrei com o Sidney na quinta-feira. O Sidney falou, rapaz, eu tenho que... Eu já vi 2 vezes já o vídeo, eu tenho que assistir mais uma, né? Enfim, né? Enfim. Então, o que eu fiz? Eu não ia... Para mim, eu já tinha encerrado o assunto. Exatamente. Exatamente. A importância... Maravilhoso. Então, o que eu fiz? Eu dei mais uma cavucadinha para tentar clarear um pouco mais a informação nova para vocês. Então, eu havia afirmado na última aula que anjos e demônios são seres opostos, né? Eu afirmei que anjos podem ser maus ou bons. São diferentes de espíritos malignos ou imundos. Então, eu fiz toda afirmação tem que ter uma comprovação, não é? E eu apresentei uma comprovação bíblica, etimológica, histórica, filosófica e cultural. Né? Então, você não pode ir por quando você faz uma afirmação assim, Rose, contundente, você tem que ter porva.
Se você chama um cara para briga, você tem que estar armado também, né? Então, eu ali, né, nós ficamos praticamente a semana passada falando sobre isso, o que eu já esperava. Mas também já esperava que tivesse algumas mentes que ficassem, né, não com dúvida, mas querendo saber mais. Então, eu havia afirmado que anjos, maus ou bons, são diferentes espíritos malignos ou imundos. Então, eu trouxe mais uma roupagem para vocês. E a gente também, nós não temos pressa não, hoje é dia para isso aí também. Se tiver dúvida, se quiser perguntar, o Marquinhos, o pastor Marcos quiser perguntar, fica à vontade, nós estamos aqui para isso mesmo, tá ok? Então o Luizão com a Clara que estão aqui nessa manhã, a Rose também, que não estiveram na semana passada, o pastor Sérgio não estava também, né? Você estava, né? Você assistiu o vídeo? Ok, então vamos dar mais uma continuada. Mateus 12, 43 a 45, vamos ler esse texto? Esse texto é muito conhecido, mas pouquíssimo trabalhado. Muito pouco trabalhado. Nós geralmente fazemos referência a esse texto, mas nem sempre trabalhamos esse texto. Vamos ler então, Mateus 12, 43 a 45. Alguém pode fazer essa leitura para nós? Giovanni, pastor Giovanni vai fazer essa leitura? Importante é o microfone. Eu falo que eu estou assistindo, eu percebo. Eu quero saber o que a pessoa está perguntando para mim também inteirar. Você inteirar. Se for uma pergunta rápida, faz aquilo que eu te falei. Tá. Repete a pergunta isso. do cara. Tá legal. Mas se for um comentário longo, aí precisa pegar o microfone, tá, gente? Senão fica registrado. Exatamente. Continuando então, Mateus. quem vai... 12, 43 a 40. Olha ele falando aí, ó. Falei nele, olha aí, ó. Esse é feroz. Ele tá de insider. Ele tá feroz, ele tá de insider hoje, ó. O cara é fera, né? Pode lá? Podemos fazer a leitura. Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mas a gente tem que pegar o contexto inteiro. O contexto todo de Mateus 12 é Jesus expulsando o demônio. Quando Jesus expulsa o demônio, então os religiosos, os rabinos e os fariseus dizem: ele expulsa pelo poder de Beelzebul. Mas Jesus vai dizer que não tem nada a ver, o diabo não pode lutar contra si mesmo, um reino dividido não prospera. E Jesus vai falando, dando lições espirituais nessa questão. E ele conclui o assunto. Aí, se você ler então o Mateus capítulo 12 inteiro, você vai perceber que tudo começa com a expulsão de um demônio. E demônio, nós vimos na outra aula que demônio significa espírito maligno, não é? Então aí, Jesus expulsa aquele demônio, entra um debate teológico, Jesus quebra o argumento dos religiosos, e eles não falam mais nada, e Jesus continua, ele conclui. E aqui está uma fala muito interessante, porque só Jesus para fazer esta revelação para nós. Ele é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Senhor do céu e do inferno. Jesus é Senhor de todos os seres, até mesmo dos demônios e de Satanás. Então veja que interessante, ele descortina, Jesus nunca falou em hipótese, não há hipótese em Jesus. Hipótese é só para nós que somos pecadores e nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, por isso que nós falamos em hipótese. Pastor Sérgio, você vai lá amanhã? Se tudo der certo, irei. Isso é uma hipótese. Eu só tenho hipótese entre pecadores, não tem hipótese para Deus.
Então, tudo que Jesus fala nunca é hipótese. Você pode ver que sempre que ele fala algo, é algo afirmativo, por mais absurdo que seja. Exatamente. Ó. Então, aqui Jesus, ele não disse, ele não conta uma parábola. Alguns comentaristas vão chamar isso de parábola. Eu não entendo que seja uma parábola. Eu creio que é um fato da vida e da existência. Porque ele fala assim, e olha a firmeza como que ele diz. Quando o espírito imundo sai, então ele próprio já está chamando a catarton pneumas, que é espírito mau. Ele não fala angelos, a catarton. Isso é importante. A catarton pneumas é anjo, espírito mau. Pneuma, espírito. A catarton é impuro, né? Impuro, ou sem pureza, ou não tem pureza. Mas ele não diz quando o acatarton angelos. Angelos é anjo. Que na verdade, pessoal, angelos, no grego, que nós chamamos de anjo, que significa mensageiro. Então, na verdade, esse ser que nós chamamos anjo por causa da interpretação da palavra, ele é um mensageiro. E aí, Jesus não chama ele de acartaton angelos. Ele fala acartaton pneuma. Tem diferença. Tem diferença. Ok? Continuando. Aí ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, sai, então quer dizer que ele estava dentro. Ou parece que a estrutura espiritual do demônio cabe do ser humano. Encaixa. É bem acoplado. Rose. Entra perfeitamente e dá para ele ficar lá. Não precisa só ser um, não. Pode ser muitos. Quando o espírito imundo sai do homem, então essa é uma coisa fantástica. O que Jesus revela para nós. Anda por lugares áridos procurando repouso. Uai. Ele está cansado do quê? Onde é o único lugar que ele encontra repouso? Dentro de um corpo humano. Em outras palavras, o espírito mau, como eu apresentei aquela teoria, não é uma doutrina, é uma teoria. Aquela teoria que os demônios, como é que é em grego mesmo? Como é que é em grego? Daó, que deriva-se da palavra daimonia, ou daimon, conforme a declinação, mas é de daó, que significa gênio, ser inteligente. Então veja, de onde eles são? Aí é um mistério. Mas a teoria vai dizer que foram seres que habitaram antes de Adão, que não eram humanos, porque Adão foi o primeiro ser humano. Eles eram seres que habitaram antes de Adão, que não eram humanos, mas tinham uma estrutura material e espiritual. E que foram cooptados por uma rebelião de Satanás, do qual, ao contrário do homem, quando o Adão pecou, ele perdeu o espírito e ficou com o corpo.
E esses seres perderam o corpo e ficaram só com o espírito. Foi um castigo diferente. Sim, Sérgio, pastor Sérgio. Criados por Deus? Tudo foi criado por Deus. Aliás, não existe nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Nada no universo. E, na verdade, no céu não tem só anjos e espíritos bons, justos. A Bíblia vai dizer que há uma incontável formas de seres espirituais. Tem ser de 4 olhos, tem ser... tem ser que parece uma estrela que anda de todo lado, tem... Os céus é povoado de imensas, incontáveis outras formas de criatura que Deus fez. Os ETs, é verdade. Os próprios seres viventes são bem estranhos. Quem? Os seres viventes lá. Sim, eu estou falando dos seres viventes, cheio de olhos para todo lado, enfim, os seres celestiais, aliás, toda a criação, não sei se eu vou falar isso hoje, mas eu acho que eu falo isso daqui a pouco. Todos os seres criados por Deus foram criados para glorificar a Deus. Todos. Agora, todos os seres criados foram criados para glorificar a Deus por um ato de livre-arbítrio. Ok? Porque Deus não criou o robozinho. Sim, o Sidney. Não era só porque os seres que existiam, eles não eram imagem e semelhança de Deus. Não, eles não eram imagem e semelhança de Deus. Primeiro ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Esses seres não eram humanos, mas eram seres. Não foi isso que o Shakespeare disse? Entre os céus e a terra? Lembra dessa frase dele? Entre os céus e a terra há incontáveis coisas acontecidas e mistérios que o homem não sabe. Eu acho que deu um nó na minha cabeça eu assisti da aula. Realmente que são coisas que, às vezes, nós pregando em si, a gente entendimento, a gente acha que demônios são aqueles caídos, né? Os anjos caídos. A maioria vai para esse lado exatamente porque, veja bem, o Newton já vai falar. Quem deu o tom da teologia no mundo foram os pais da igreja. O período patrístico, ele começou aproximadamente no século II. Foi, na minha opinião, até século VIII, com João Damasceno. Mas há alguns mais exagerados teólogos que vão dizer que a patrística foi até a época da Reforma. Eu não concordo com isso. Se bem que eis que o lugar que ele deveria estar. Martim Lutero deveria estar entre os pais da igreja. Mas eu acho que a patrística foi até o século VIII. Então, quem sempre deu o tom da teologia para nós foram os pais da igreja. E esses assuntos espirituais nunca foi prioridade deles. A prioridade deles era a cristologia. Martim Lutero foi padrasto. Pois é, o louco. A prioridade dos pais da igreja era só a teologia e a cristologia. Eles defenderam isso aí. Quando você estuda. Soteriologia, cristologia. Eles defendiam isso aí. Agora, eles nunca... Eles tocavam em assuntos de anjos e demônios, mas nunca foi com profundidade. Eles nunca tiveram interesse nisso. Porque para eles era irrelevante. A intenção deles era administrar a igreja. Defender a fé. O negócio deles era... Aí você tinha 2 ramos dos pais da igreja. Você tinha os apologistas e os polemistas. Né? Os apologistas, só para vocês saberem, os apologistas eram os que defendiam a fé. Apologetas. Mas tinha os polemistas, eu acho que eu entraria nessa. Os polemistas, eles atacavam as heresias. Então, os apologistas, é porque fica mais bonito na história você falar dos apologistas, né? Esses homens santos de Deus,
né? Mas os polemistas, os cara eram xiita. Atanásio mesmo, o camarada botava o dedo na cara do outro e quase que expulsava o demônio do cara. Então tinha essas duas. Então, o negócio deles não era falar de demônio, anjo, expulsão de demônio. Eles não incomodavam com isso. O negócio deles era a fé, era a teologia, era a cristologia, era a soteriologia, era a inerrância das escrituras, era o homem, o pecado original, o pecado atual, a santidade. O negócio deles era esse. Sim, Nilton? Capitão, conforme o capítulo 1 e o 2, existe a diferença. Sim. Então, quando a ciência fala que homens arcaram um bando de milhões de anos, talvez poderia ser Saturno aí. Olha, Nilton, poderia. Por exemplo, os fósseis, os fósseis, na verdade, por exemplo, eu não confio 100%, que até mesmo o carbono 14 não é 100% confiável. Depende de vários fatores para ele mais ou menos acertar a aproximação. Ele não é, viu pessoal, o carbono 14 não é 100% confiável. É igual na eletrônica. Não é 100% confiável. Vai muito do que o camarada que está fazendo o teste, ele vai querer que resolva. É a mesma coisa que fazer pesquisa eleitoral. É tendencioso, exato. Como a maioria esmagadora deles são humanistas e ateus, eles vão para o lado do evolucionismo. Então eles põem lá milhões. Mas existe uma certeza, Luizão, uma certeza de que o número máximo de ir no tempo atrás que o carbono 14 pode ir é 16 mil anos. Não sei se você sabia disso. O máximo que o carbono... Não é isso, Sérgio? O máximo, assim, com muito tecnologia de ponta, é 20 mil. Mas assim, estourando. Os caras falam de milhões de anos. Então não dá para confiar. Não dá para confiar. Então, é 16 a média. 20 mil assim. Então os caras, Nilton, vão... Agora, eu acredito que esses é dessa turma lá de trás mesmo. E pode até ser que tenha milhões de anos. Eu sou a favor dessa teoria que nós temos milhões de anos, não bilhões, mas milhões. Porque nós não sabemos, e você disse bem, quanto tempo foi entre Gênesis 1 e 1:2. Quanto tempo passou até que Adão pecou? Porque o Cronos já existia. O Cronos já existia, o tempo já existia. Ele só não era inimigo do homem. Ele passou a ser inimigo do homem depois do pecado. Mas antes, quanto tempo que eles viveram? A gente não sabe. Então, eu não posso dizer também como tem aquela... Eu sempre sou assim, procuro ficar no ponto de equilíbrio. Eu não posso dizer que tem 7 mil anos. Isso é pedir para o ateu rir na sua cara. Minha opinião. Agora, milhões é possível. Bilhões eu acho que é exagero, mas milhões eu até que posso dizer que a Terra tenha milhões de anos. Ok? Minha opinião. Então, talvez dentro... Pode... O que você está falando? Sim, é uma suposição. Não, eu acredito que tenha. Por que eu acredito? Eu acredito no quê? Eu acredito na minha inferência. Porque se eu pensar assim, quanto tempo levou tudo? Então, já que eu não sei quanto tempo foi, não posso basear em pouco tempo. Até mesmo para a formação das rochas, leva quanto tempo para a formação das rochas? Milhões de anos. A rocha nada mais é do que a areia que foi se solidificando com o passar do tempo. Então, eu não vou dizer que tem bilhões, mas eu acredito que alguns milhões tenha. Minha opinião. A Bíblia não fala isso. E a ciência vai falar outra coisa também. Mas eu tenho que ser coerente com que as coisas que estão aí, como o Nilton disse. Bota mais uma. Só para dar mais uma. Só para dar uma cutucadinha. E o façamos o homem? A nossa imagem foi antes ou depois? Do quê? Foi antes? Na Pericorese. Foi antes, foi na Pericorese. Aquilo ali foi antes que houvesse mundo. A primeira ideia da Trindade foi fazer o homem. Aí fez essa raça lá. Não, essa raça não.
Que raça? Não, essa aí não. Essa aí não. Essa aí não. Mas assim, são mistérios, porque a própria Bíblia não vai dizer. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, fala, Liane. É uma dúvida, porque criou Deus os céus e a terra, ponto. Daí, aí em seguida fala assim, e viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. Então, quer dizer que houve uma destruição? Esse assunto não é bem o nosso tema, mas é possível que tem outra teoria. Bom, eu vou até falar porque está dentro só para fazer o gancho que o Newton disse. Então, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi uma ideia original, ao que o próprio texto vai dizer. Mas, Gênesis 1, 26 e 27, isso foi Gênesis 1, 26. E o 1? E o 1? É como se fosse assim, a Trindade criou o planeta. A Trindade... pessoal, não façam isso em casa, tá? É perigoso. É perigoso. E não é nem doutrina, é teoria. Minha teoria. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Criou tudo. Céus, terra, beleza. E talvez esses seres. Beleza. Entre o 1 e o 2. Aí tem a rebelião de Lúcifer, que a gente vai falar. Ele veio para a terra, porque a Bíblia diz que ele foi atirado à terra. Então, na rebelião, já tinha terra. Então ele ia para onde? Para Marte? Seria melhor. Exatamente. Então, aí você vai ligando os textos bíblicos. É que, na verdade, gente, são uns detalhezinhos que a gente passa por cima. Que daí, depois do ato da rebelião, eles foram expulsos e foram atirados à terra. Então, tinha terra. Se tinha terra, talvez teriam esses seres. Talvez. E se tinham esses seres, talvez, aí Lúcifer coopta eles para a mesma rebelião. E o Senhor os pune, fazendo-os perder os seus corpos. Só fica o espírito. Nisso, há uma revolução no planeta, como você disse, que quando você passa do verso 2, você vê que Deus está dando uma arrumação. Separar a terra, separar a água. O Espírito de Deus parava sobre as águas, então já tinha água, não criou na hora. Aí você vê, Deus separou uma coisa da outra. Era um tipo de planeta diferente do que tem hoje, mas era o planeta, com outros seres. Aí entra o façamos, como se fosse assim, vamos pôr em prática aquela ideia que a gente teve na eternidade. Entendeu? Quando a forma vazia, não quer dizer que está sem ninguém, né? Não, exatamente. Sem forma e vazia, quer dizer que... E daí tem uma discussão que é uma briga de foice no escuro. O tohu bohu, no hebraico, que significa a terra se tornou sem forma e vazia. Se tornou, voltou a ser... é um rolo que os caras brigam de foice. Eu só fico de camarote vendo o sangue escorrendo da turma, né? Pertinente a pergunta da... É muito... Do Newton também, combina bem. Sim. Casa uma com outra. Ok, pessoal? Eu sei que... aí entra isso. Eu sou não sei quantos que, mas tem a teoria do hiato, ou gap, ou intervalo. Tanto faz. Tanto faz. Você escolhe o que você quiser. Eu sou simpático a isso. Hiato fica mais bonito? É bonito mesmo. Muito bem, ok, pessoal? Ok, irmãos? Há tantos mistérios. Não, mas a gente não saiu, né? A gente não saiu, a gente está só no... Então veja. Fomos em Araruna, Piabiru, Asa Leste. Chegamos aqui.
Olha o que Jesus está dizendo. Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. E aqui a gente vai entender o Isaías, principalmente quando ele fala que Babilônia se tornará deserto, morada de demônios, né? Chacais. Na verdade, ele não fala demônios, ele fala chacais, porque o Isaías não acreditava nisso, né? Ele entendia... Ele é pré-cativeiro, exatamente. Ele não entende. As interpretações, depois cruzada com a Septuaginta, é a Septuaginta que vai chamar demônios. Mas no hebraico não fala isso. Fala chacais. A coruja, porque a própria coruja ela tem um símbolo místico do mal, que faz uma relação com Lilith. Com Lilith, que era uma demônia, que foi... de acordo com os camaradas aí, foi a primeira esposa de Adão e tal. Então tem tudo isso aí. Fala. É que a coruja também é um símbolo da sabedoria. Mas lá do paganismo. Não, estou falando da filosofia. Não, mas você está falando bem. Agora vamos lá. O Giovanni tocou no assunto. A coruja. Peraí. Coruja. Coruja é símbolo do quê, velho? Sabedoria. Aí. Ó, preste atenção como é que as coisas se cruzam. Coruja, sabedoria, filosofia. Ali, Giovanni. Percebe? Agora a gente dá até o zoom. Aí é chique demais. Ok, alguma pergunta? Tá indo bem para vocês? Tá indo bem, Rose? Tá indo bem, Di? Tá indo bem, Clara? Clarinha, tá tudo claro na sua cabeça, Clarinha? Muito bem. Então, continuando. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Agora, você imagina, né? Jesus sabe que isso acontece, né? E ele vê os espíritos andando por lugares áridos, né? E talvez pensa, por que vocês foram naquela rebelião? Né? Seco, né? Sem água. Né? Exato, exato. Aí vai lá. Procurando repouso. Essa palavra aqui é impressionante. Procurando repouso. É como se fosse assim. Ó, se for o Espírito Santo, viva a voz, hein? É como se fosse assim. Se não tiver num corpo, é como assim, por exemplo, Adão perdeu a alma, não é? Só ficou com o corpo. Ele perdeu a alma morreu. Então o ser humano, ele precisa de paz. E o ser humano precisa de se sentir completo. Qual é a única maneira do ser humano sem Cristo se sentir completo, com paz e alegria? Quando o espírito dele fica vivo. E Jesus vai dizer, os mortos que ouvem a voz do Filho de Deus viverão. Então, eu era morto, agora estou vivo. Agora eu tenho paz. Por quê? Eu sou um ser humano que eu tenho vida. Os demônios ao contrário. Eles não têm paz. Enquanto eles estão fora. Eles precisam de um corpo para sentir paz. Olha que coisa interessante. É temporário porque, na verdade, aquele corpo não pertence a ele. E tem demônios que não entram no ser humano para destruí-lo. Ele entra no ser humano apenas para encontrar repouso. Vai existir um tempo que ele possa reclamar um pouco alguma coisa? Porque, veja bem, se o demônio quer um lugar, um hospedeiro, para encontrar repouso, ele não vai se manifestar. Ele vai ficar lá na dele. Ele só se manifesta se essa pessoa for numa igreja. Ele só se manifesta quando essa pessoa abre a Bíblia para ler alguma coisa. Ele só se manifesta quando a presença de Deus é invocada. Aí ele se incomoda e daí ele tem que sair fora. Entendeu? Ele fica camuflado. Agora, há demônios. Por exemplo, esse tipo de demônio aqui, eu vou falar já já. Esse tipo de demônio é aquele demônio que o negócio dele é ficar sossegado.
Mas há demônios que têm tanto ódio que eles querem destruir o ser humano. É diferente. Ou a igreja, na verdade, quando você vai expulsar um bicho que ele Ou isso. fica bravo. Né? Por que eu digo isso, Léa? Porque o texto me leva, o texto que nós estamos trabalhando, não abre espaço para outra forma de você interpretar. É só você ler o texto. É que a gente nem sempre faz isso, Lucas. Vamos lá. Olha só, olha que interessante. Porém não encontra. Não encontra. Ele precisa de um hospedeiro humano, de preferência. Pode ser pouco, mas de preferência humana. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Olha, o camarada acha que é dele. Minha casa. Jesus não está falando de hipótese, ele está falando de fato. Realidade espiritual. O camarada fala, eu não estou encontrando paz aqui não, eu estou fora, eu tenho que voltar a ter descanso. Ele, voltarei para minha casa, ou seja, ou ele está muito audacioso em dizer isso, ou ele habitou muito tempo dentro daquela pessoa que ele já se considerava dono daquela pessoa. Não tinha uma mulher que tinha 38 anos que estava com demônio lá? Era minha casa, meu. Talvez. Vamos fazer uma viagem comigo? Vamos fazer uma viagem comigo, Lucas? Quer fazer uma viagem comigo? Legal? Talvez ele esteja falando daquela mulher. Talvez. Né? Não é? Vamos imaginar isso. Então esse repouso é um descanso. É um descanso, ele tem que encontrar paz pro ser dele. Não é que ele quer um domínio. Não, ele só quer repouso. O texto está falando, ele quer refrigério. Ele quer uma casa, ele quer descansar. Porque assim, ele é muito perturbado. Os demônios são seres perturbados por não terem uma habitação física. E por estarem debaixo da maldição de Deus. Percebe? Então vamos adiante. Pastor, Sim. é interessante essa questão do espírito habitar na pessoa, do demônio. Teve um caso na igreja, até hoje é um obreiro da igreja, um rapaz chegou lá, o demônio levou ele dentro da minha casa sem saber onde eu morava. Ele me ligou, o senhor está em casa, eu estou indo aí. Foi entrar no portão de casa e o cara não sabia onde eu morava. Foi entrar no portão da minha casa, já caiu o manifesto do demônio lá. Você é conhecido até no inferno, cara. Graças a Deus, né? Tem que ser. Aí ele diz ali, ó. Outro significado possível de descanso no original é trégua. Trégua, isso. Trégua, exatamente. Trégua. É como se fosse assim, os seres, Rose, os demônios que nós estamos falando, eles estão desesperados sem um corpo humano. Não é a mesma fala dos anjos maus. Eles não estão nem aí com isso. Percebe? Continuando. E tendo voltado, encontra vazio e ornamentado. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos. O que é isso aqui? Pior. Já vamos tratar disso aí. Ok, vamos só correr um pouquinho aqui. Os irmãos estão indo bem aí? Está ajudando a esclarecer um pouquinho mais da semana passada? Tá? Então vamos aqui, olha que interessante. Primeiro, parece haver uma necessidade de que espíritos impuros de um corpo precisam de um corpo esquecido de colocar para ocupar. Observe no versículo 43 a menção que Jesus faz de espíritos imundos, passando por lugares áridos, buscando descanso. Em contraste, em Efésios 2:2, Paulo se refere ao príncipe da potestade do ar. Aqui tem outra questão interessante. Os demônios andam em lugares áridos e os anjos maus estão em... Eu vou falar disso, no ar. Tem nada a ver. Lugares áridos, que é esse planeta, a Terra. É como se fosse assim, pastor Sérgio, eles vagueiam pela Terra, mas não pode chegar mais do que isso. É aqui. A ideia é essa.
A ideia é que eles povoam esse mundo. Eles, é como se fosse assim, Alex. Eles não têm interesse no ar porque eles não foram criados numa esfera de celestial. Eles não têm uma identificação com coisas celestiais. Eles têm identificação com aquilo pelo qual eles vieram à sua existência. O planeta. Absolutamente diferente, que ele vai dizer, é assim, principado, Efésios 2:2. Alguém pode ler, por favor? Efésios 2:2. Nos quais no passado. Ela está ligada. Tá ligado? Acho que tá. Nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe eu vou falar disso, mas só adiantando. Príncipe da potestade do ar. Existe uma teoria, na verdade, não era bem uma teoria, não, era uma crença. Era uma crença. E o apóstolo Paulo acreditava nessa crença. Era uma crença dos gregos e dos judeus tardios pós-Babilônia. Que havia um espaço, terra, lua. A crença era o seguinte: havia entre a terra e a lua o que eles chamavam de aer, que é traduzido por ar. Esse espaço era morada de anjos maus, que os gregos vão dizer demônios, que eles não conheciam Satanás, só conheciam os demônios. E aí eles diriam que o aer era o espaço, o ar mais puro que tinha entre a terra e a lua. Era o aer, é o ar puro, era a habitação da bondade. E o aeros era a parte desse trajeto mais impuro. É onde era a morada de demônios, que Paulo vai depois dizer que eram anjos maus. E no Efésios 2, lê lá de novo, por favor. Aliene, lê lá, Aliene. 2:2, outra vez que você leu. Nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Do príncipe da potestade do ar, ele não fala aer. Ele fala aeros. Aeros era a crença onde habitavam os espíritos maus. Os gregos acreditavam nisso, que era o ar mais impuro. Paulo vai dizer, não são os demônios. É o príncipe da potestade do ar. De quem que ele está falando? Exatamente, o diabo e seus anjos. Olha que interessante que o próprio Paulo assume essa cultura. Mas por que ele fala ainda do espírito que agora opera? Exatamente. Agora, espírito que atua não é um espírito ser, é a condição da pessoa. Por exemplo, tem espírito de porco? Só quem é palmeirense. O pastor Giovanni tem espírito de porco, rapaz. Respeita, pô. Então, por exemplo, periquito. Porque a palavra espírito, obedecendo o contexto, ela pode ser o ser, se referir ao ser, ou pode ser se referindo à condição da pessoa mentalmente ou emocionalmente. Fulano está com o espírito muito desanimado. É condição, ok? Nesse sentido. Ok, meus irmãos, está indo bem aí? Continuando.
Paulo se refere ao príncipe da potestade do ar. Este versículo diz que os demônios preferem viver dentro do corpo do que ir para o ar. Esse de Mateus. Ele anda por lugares áridos, ele não fica voando por aí. A condição sine qua non deles é a Terra. É o planeta. Eles não têm condição de ir para. E olha que fala interessante, que Jesus vai dizer assim, gente. Pode ser apenas uma questão de semântica, mas ele diz, anda por lugares áridos e não voa. Anda, peregrina. Ele não sai voando, como os anjos estão no ar, trasladando. Não, eles não cansam, claro, mas sentem, como o Giovanni disse, necessidade de trégua. Do ser deles, eles são seres infelizes. Querendo levar os outros à infelicidade, E levando. Atormentados Atormentados e e atormentando. Agora, olha que interessante mais sobre isso. Esse versículo está, portanto, dizendo a você que existem níveis de maldade ou níveis de crueldade mesmo entre os próprios demônios. Em outras palavras, alguns demônios serão mais cruéis e mais malignos do que os outros. Os demônios mais fracos até falarão dizendo que iriam facilmente sem lutar muito, mas não podem porque os demônios de alto escalão e mais poderosos os punirão se não tentarem ficar e lutar o máximo que puderem. Porque esse texto é revelador. Olha o que ele diz. Vamos dizer aqui, ele estava na pessoa e o Jesus não falou, mas com certeza foi o poder de Deus que expulsou aquele demônio daquela pessoa. Ele ficou vagando pela terra, procurando descanso, não encontra. Ele volta para minha casa, encontra ela como? Limpa. Mas o que ele faz? Preste atenção. Agora a hipótese é nossa. Agora, o que eu vou falar não é uma hipótese, uma dedução. Ele encontra a casa vazia, limpa, mas não entra. Ele vai atrás de um grupo maior do que ele, como que se ele estivesse debaixo de uma ordem. Se você encontrar uma casa vazia, chama a gente. Porque é isso que mais ou menos o texto está dizendo. Porque quando Jesus disse que ele leva 7 espíritos piores do que ele, então você vê que tem uma hierarquia. Tem superior, tem inferior. Tem o mais poderoso, tem o menos poderoso, tem aqueles que servem, tem aqueles que obedecem, tem aqueles que comandam. Ele é comandado. E você pode observar no texto que ele é até bonzinho. Porque veja bem, ele estava sossegado lá no hospedeiro. Mas aí foi mandado embora, ele saiu. E aí ele não encontra uma casa, daí deixa eu ver como é que está lá. Encontra tudo legal, nenhum demônio ocupou mais. Em vez dele entrar, ele vai buscar os maiores, que é pior do que ele. Agora vocês imaginam um demônio pior que o outro. Para entrarem junto? Para entrarem lá. Sim. E quem está falando isso é quem conhece tudo. Do mundo espiritual, do mundo visível, do mundo invisível, dos céus, da terra e de debaixo da terra. Nada está oculto aos olhos do Senhor, ele sabe ver todas as coisas. Prova disso, né, professor? Quando você vê uma pessoa que se afasta da igreja, parece que ele piora, né? Geralmente piora. Faz coisas que
você nunca viu ele fazer. Se afasta de Cristo, né? Então, assim, o cara parece que se o cara mentir, o cara mente, o cara rouba, o cara mata, o cara bebe. Terrível mesmo. Veja, pessoal, vamos ler a Bíblia com atenção. A Bíblia vai dizer em Judas que tem, aí ele fala de anjos, que estão sob algemas. Quer dizer, você pode entender, Larissa, que o mundo espiritual está absolutamente cheio de uma hierarquia complexa. Você tem anjos maus, mais cruéis do que outros. Aí eu gosto sempre de brincar, né? Os anjos maus mais bonzinhos, Deus deixou livre. Porque os que podem destruir mesmo, está preso. Judas 6 vai dizer isso. Aí você tem esse texto que te faz assim também, entre os espíritos malignos tem uma hierarquia. Porque tem um que é pior do que o outro. Então não há uma equidade entre os seres espirituais. Há uma hierarquia e eu vou arriscar a dizer, a hierarquia deles está no nível de maldade deles. O nível de crueldade. Não é, claro, eu brinquei falando que esse demônio é bonzinho. Não é que ele é bonzinho, ele é menos maléfico do que os outros, mas ele é mau. Então assim, os mauzão estão presos. Os mais maus do que os outros estão soltos, mas comandam os que estão mais embaixo. E parece que nesse texto que Jesus diz, esse demônio que saiu, estava debaixo de ordem. Se você encontrar um lugar, volta. E outro detalhe, às vezes, agora aqui também é uma suposição, e eu coloquei isso só para provocar a mente da gente, às vezes um demônio fica insistindo muito, porque ele sabe que talvez se ele sair dali, ele vai ter que pagar, ele vai ter que enfrentar o tribunal do crime. ele vai ter que enfrentar os maiorais. É como se fosse assim, os maiorais dão ordem para os menos entrarem nos seres humanos, parece. Uns para destruir, outros vão só para morar. Pelo menos é isso que o texto leva-nos a pensar. Pastor, sim. Saudade do Raul agora, hein? Muito louco, né? No caso de um serial killer, seria um demoniado? Olha, há casos e casos. Um serial killer, ele, se não for assim uma questão espiritual, é um psicopata. E o psicopata é aquele ser humano que não, parece que não tem alma. Ele não tem nenhum sentimento de amor, de ódio. Você quando mata uma barata, você fica chorando depois? Não, mas pelo ato dele de não sentir nada vazio. Por isso que, então aí entra uma outra coisa, Romualdo. Isso aqui, ó. Entra isso aqui, ó. Romualdo. Degenerescência humana. O que é degenerescência humana? É o estado de pecaminosidade que a gente é. É queda. Você foi sorteado para ser um degenerante menos ruim. Mas tem uns que, graças a Deus, são poucos em relação à humanidade, em relação a toda a população, que são psicopatas. Esses psicopatas aí tem que estudar. E é uma questão de psiquiatria e uma questão de teologia. Tem que ver quais são as origens, quais são as raízes, etc. Então, a gente não pode dizer que, isso é o psicopata é um endemoniado. Não é assim. Geralmente são, né? Mas existem casos, por exemplo, científicos que bateram a cabeça, tiveram uma lesão. Sim. No lobo, né? Na frontal do cérebro. Então, tem casos e casos. Eu acredito que há casos que são por demônios. Há casos que são por demônios. Há casos que é questão física, degenerescência humana. Eu nasci com pecado. Fala. Olha, ele quer dizer aqui quando ele matou 50 pessoas e... Como é que foi? Você é o cara que você levou para... Dá o microfone ali para ele. Nós tínhamos uma clínica. Só um instantinho.
Aí, galera, Só para terminar aqui, degenerescência humana pode ser a pessoa que nasce sem um membro do corpo, que nasce com acéfalo, pessoas que nascem com doenças crônicas, tem criança que é operada no ventre ainda da mulher, da mãe, né? Tem pessoas que nascem cego, tem pessoas que nascem com vários tipos de deficiência. Degenerescência humana é isso. É a presença do pecado na concepção do ser humano. Entendeu? Sim. Nós tínhamos eu trabalhei numa clínica lá em Bauru, São Paulo, trabalhava com pessoas dependentes e foi ficar interno com a gente. Depois ele ficou sabendo quem era, o maníaco do parque. Aham. Ele ficou internado lá com a gente. Um dia eu estava fazendo um doce de abóbora e ele estava fervendo aquele doce de abóbora e eu descuidei um pouquinho, saí de lado, parei de mexer. Ele veio, pegou uma colher pó ali dentro e enfiou na boca dele. Quente do jeito que estava. Fervendo daquele jeito. Aí ele ficou, sabe, com aquele gesto, Que a boca está queimando. sem saber o que fazer. Eu fui lá e falei, não, vem aqui na pia. Levei ele na pia para jogar água na boca dele para tirar aquilo. Quer dizer, então depois a gente ficou sabendo quem ele era. E aí a gente entende que ele não tinha sentimento nenhum. Não é um cara que fazia as coisas, não tinha aquela coisa de entender o que ele estava fazendo, o reflexo daquilo que ele estava fazendo. Sim. Quer dizer, eu pude entender ele, claro que as pessoas, né, era um maníaco, é um cara que não tinha assim, sentimento nenhum, nem pelo que ele faz para os outros, nem pelo que acontece com ele. Exatamente. Não tem esse sentimento. Então, quando ele falou de maníaco ali, me veio esse momento que ele viveu com ele. E aí pode ser, viu, Romualdo? Pode ser por questões espirituais ou físicas mesmo. Tanto faz. Vamos continuar. É multifatorial. É muito... influência do demônio? Não é isso que eu estou falando, não é. Aqui eu vou dizer, não sei se é a maioria, mas boa parte é. Entendeu? Vamos continuar. Observe a audácia desse espírito maligno. Minha casa, minha vida. Bem coisa do PT, né? Agora eu tô entendendo. Como é que diz aquele meme lá? Aham! Agora eu entendi! Agora eu entendi da onde que o governo tirou minha casa. Agora eu entendi. Então, aproveitando o gancho aí, é função do MST. É verdade. Aí, olha aí, nós vamos descobrir das raízes do PT, rapaz. Minha casa, minha vida, invadindo o território que é de outro. É verdade, Sérgio. Boa, gostei. É verdade, cara. Esse negócio de invasão é coisa de Gadara. Fala, Vânia. Ela quer fazer uma pergunta. É a Di que quer fazer. A Clarinha. Mas pera, é a Karine que quer fazer a pergunta. Olha só, a Clarinha me fez uma pergunta em casa esses dias, nós estávamos falando sobre anjos maus. Aham. Eu estava tentando explicar da forma que eu entendi. Aí ela pegou e virou para mim e falou assim, mas mãe, e os anjos bons? Eles ficam entre nós? Claro, Aí aham. eu não soube responder. Claro que fica. Da mesma forma que ficam os maus. E vou dizer, cara. Graças a Deus. Eles têm algum atrito? Sempre tem. É guerra espiritual. 24 horas. Então, assim, os anjos maus têm conflito com os anjos bons? Tem. Porque se não são os anjos bons, a Bíblia mesmo diz que os anjos são aqueles que estão para proteger os que vão herdar a salvação. Se não são os anjos bons, nós estaremos fritos. E claro que a bondade, em termos de números, os bons são muito mais. Em termos de número. É uma proporção de 2 para 1, né? Se uma terça parte caiu, ficaram 2 terças partes com Deus. Então é 2 por 1. Doutor Né, quando fala da aldeia em redor, não quer dizer que tem mais anjos bons ao nosso lado do que... Não, ali aquele texto é outra coisa. É outra circunstância. Salmos 34, 7, né, diz sobre o anjo do Senhor. Acampa ao redor do que os teme o livro. Então, os anjos do Senhor estão com a gente. E estão exatamente para nos proteger. Porque se não são eles, nós estamos fritos. Se não são eles para nos proteger dos anjos maus e dos demônios, nós estamos fritos.
Espírito. Então isso é constante, não é só quando... É direto. Está aqui os anjos. Por exemplo, você está aqui, nós estamos aqui. Quantos anjos não estão aqui nesse teto? Quantos anjos não estão aqui? Quantos anjos não estão, Vilde? Quantos anjos não estão aqui? Apoiando o que nós estamos falando. Quando você está no culto, quando você canta, os anjos cantam com vocês. Porque eles estão lá também. Onde tem um cristão, um anjo está ali. Onde tem um grupo de cristãos, os anjos estão ali. Então a gente pode ficar tranquilo. Agora tem uns cantores aí que põem os anjos bem longe. Com certeza. Continuando. Ali, que você me perguntou. Estamos em uma batalha espiritual e precisamos de olhos espirituais hoje. Essas forças espirituais do mal em ação nos reinos celestiais que querem nos destruir, que querem destruir nossas famílias, nossos casamentos, filhos, pais. Forças espirituais do mal em ação no mundo que querem destruir nossos relacionamentos, que querem destruir a igreja, que querem destruir o mundo, que querem difamar você, que querem nos distrair, que querem nos impedir de segui-lo, que querem que o mal reine desenfreado. Estamos em batalha espiritual. E não é a batalha espiritual, com todo o respeito quem gosta, do Peter Wagner. Não é desse jeito também não. Fala, pastor Sérgio. O slide anterior, pode botar um pouquinho, por favor? O pastor não chegou até o final ali. Né? Sim, não. Compara aquela casa. Um demônio precisa de um porco e até preferia habitar numa manada de porcos do que vagar sem um lar. Isso. Olha a sujeira que é este mundo demoníaco. Sim. O que é o porco por um Deus? Exatamente. Então, o próprio demônio queria ficar, até preferia ficar... Não é só para o judeu, para nós mesmos. Até num porco, né? Que é animal sujo, do que ficar sendo porco. O porco, ele é um símbolo de imundice desde sempre. Delícia também. Também. É verdade, Elito. É verdade. Então, para você ver que interessante, eles querem habitar em algum tipo de corpo. Claro, por que eles pediram para os porcos? Alguém pode saber? Pastor, como é que é isso aí? Ele pediu para os porcos e depois se suicidaram. Por quê? Se atiraram no mar, não diz que se suicidaram. Se atiraram a mão, né? Nada bem, viu? Mas é o povo na rua, então? Não. É igual aquela história. E Saul caiu do cavalo. O texto não fala que ele estava de cavalo, é a mesma coisa. Saul caiu do cavalo, mas o texto não diz que ele estava de cavalo. Mas enfim. Eu falei Saul? É Saulo. Se bem que, desculpa, é que em inglês Saul e Saulo é a mesma coisa. As muitas letras me fazem delirar. Vocês me perdoem. Me perdoem, as muitas letras me fazem delirar. Mas viu, por que ele não pediu para os porcos? Ele não ia ter cara de pedir, deixa eu ir para aquele ali, ó. Deixa eu ir para aquele ali. Porque você está saindo de um ser humano, jamais Jesus permitiria que ele entrasse num corpo humano, né? Então, mas veja, eles vão sair, é o problema do demônio do Mateus 12. Qual o problema do demônio do Mateus 12? Ele foi expulso e não entrou em lugar nenhum. Porco não é o que eles queriam, viu, Sérgio? Mas era a única coisa que era a opção. Porque esse demônio, o demônio do Mateus 12, ele não vai para porco, não vai para cavalo e não vai para animal nenhum. Ele procura o quê? Humano. O negócio é humano. Mas o fato de ir para o porco é porque eles não queriam ficar vagando. Exatamente. Sofrendo, né? Exatamente. Sim. E uma pessoa que suicida? É o mesmo caso do psicopata. Multifatorial. Tem pessoas que tiram a vida por uma depressão profunda, por uma questão orgânica. Tem gente que entra numa depressão profunda por uma questão de demonismo. São vários fatores. Um sobrinho meu, 37 anos, suicidou semana passada. É mesmo? Domingo para segunda, com 37 anos. Ele morava em Toledo e ele já tinha largado de mandar para minha esposa dele em São Paulo. Ele mexe com o órgão da ele veio para
Aham. Casou com a menina e a mulher largou, separou dele e voltou pra lá. E a minha cunhada era crente, lá ela voltou na serva, ela, os outros irmãos dele, as irmãs, tudo obreiro lá em São Paulo, e só ele. Uhum. Aí ele percebeu que eles estavam tristes, aí eles orando por ele, percebeu que ele estava triste. Aí ele saiu assim, quieto, tá, não queria conversar, foi com um pesqueiro e voltou 3 horas da manhã. Quando foi no outro dia, minha mulher foi chamando para trabalhar e não respondeu. Quando ela empurrou a porta do quarto, ele estava pendurado. Então, aí, nós não podemos bater o martelo que é, entendeu? Tem casos, claro, eu acredito que sim. Tem casos que talvez o demônio fala assim, que você não acha legal você botar uma corda no teu pescoço? Tem, mas não que o cara esteja possesso. É porque a mente está fraca, ele não raciocina mais direito, as suas emoções já estão conturbadas e confusas, e sabe, qualquer coisa. Se bem que a Léa que pode dar maiores detalhes, fica à vontade, Léa. Crise existencial, é. Você citou o Papa Neto em começo? Foi? O filho dele de 15 anos agora... Sim. Depressão. Sim. Então, 15 anos com depressão pode ser uma questão orgânica, né? Pode ser um trauma, enfim, são tantas coisas. Multifatorial. É um caso da doutora Léia. É o caso para a doutora Léia estudar. Ela que traz as perguntas para nós. Lembrando, viu, gente? Pode comprar carne de porco hora antes com esse. Tá morto. Deixa, pessoal. Oi. Deixa eu só fazer um comentário, né? Principalmente nós somos pastores, né? Líderes na igreja. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai responder para esse tipo de pergunta. Tanto em questões de suicídio, como outras questões aqui que foram mencionadas. A gente evitar sempre a generalização. Isso é verdade. Que é o quê? É chegar e dizer, não, é tudo demônio, é tudo isso, é tudo aquilo, tudo vai para o inferno, né? E emitir um juízo nesse sentido é uma coisa muito precipitada, equivocada, e a gente precisa ter muita sabedoria. Então, o ideal é sempre responder aquilo que o nosso professor está ensinando, né? Questões de homossexualismo, questões, né, de suicídio, questões como foi falado ali, né? De assassinos em série, né? A melhor palavra é isso. São situações multifatoriais. Por quê? Porque existem muitos fatores. Se você generaliza e diz, isso, você pode incorrer num erro grotesco e escandalizar, às vezes, até aquele que está ouvindo. Exatamente. Por falta de equilíbrio e sobriedade. Exatamente. Por isso que cada caso tem que ser estudado para você tomar uma opinião, emitir uma opinião. Último slide, penúltimo. Eu espero que esse Mateus 12 tenha trago um pouco mais de luz para vocês. Através de desertos, regiões do país sem água, arenosas, estéreis, desoladas, que nosso Salvador aqui fala, de acordo com a antiga crença dos judeus, de que os espíritos malignos tinham suas moradas naquelas regiões desoladas e desabitadas, não pode haver dúvida. Nem pode haver qualquer dúvida de que a Bíblia dá apoio à opinião. Assim, Apocalipse 18:12, Babilônia tornou-se habitação de demônios e o domínio de todo espírito imundo, isso é, tornou-se desolada, um lugar onde os espíritos malignos habitam apropriadamente. Assim, mais uma vez, a dissociação de anjos maus e espíritos malignos ou demônios não tem relação. Eles não moram no mesmo lugar. Eles não habitam na mesma esfera. Não tem necessidade da mesma questão. Os anjos maus caídos, eles estão querendo destruir o ser humano de outra maneira. Através de ideologia de gênero, através da política, através de ideologia, através de filosofias malignas, através de uma ciência perniciosa e contraditória, através de mentes que querem tirar o senso do ser humano, de transformar o mal em bem, o bem em mal, de fazer injustiça, de trabalhar com as lideranças políticas e jurídicas para prejudicar o andamento e a sobrevivência do ser humano. Eles trabalham nisso. Os anjos caídos. Eles querem destruir o ser humano de outra maneira, de forma mais coletiva.
Os demônios, a ideia que passa para nós é que são aqueles seres que caíram de mudança e não sabem para onde vão. Eles caíram e não sabem para onde vão, o que eles vão fazer, nada. Eles não têm uma ordenação. Os caras querem viver em um lugar, Rose, sossegado. O texto vai dizer isso. Agora, os anjos maus, não. Os anjos maus têm propósito. Os anjos maus têm uma agenda. Os anjos maus têm uma definição. Eles sabem quem são, sabem por que estão nessa condição e sabem a quem estão sendo comandados. Sabem, como diz lá naquela famosa escritura do C.S. Lewis, As Cartas do Inferno, né? Eles sabem quem são, sabem. Os demônios, eles estão para destruir, outros estão para arruinar, outros estão apenas para repousar. E como é que eles são associados? Eles são associados pela mesma rebelião. Pela mesma rebelião, porque se os demônios são seres condenados por Deus e vivem em destruição nas sombras, é porque esses seres de alguma forma foram cooptados pela mesma rebelião. Agora, olha que interessante. Exatamente, eles têm o mesmo soberano. Olha que interessante. Adão e Eva. Não, eu vou falar depois isso. Depois, não, depois eu vou falar. Senão eu antecipo o que eu vou falar. Fala. Assim, a gente vive muito esse mundo espiritual. Aham. Desde muito criança, assim, eu vivi isso daí. Inclusive, Deus me tirou da mesa branca. Sim. Com 6 anos que eu ia lá com minha irmã. E a ideia aí, eu sempre comento com o Sérgio aqui. Sim. Fala de novo. Sim. Eu sempre comento assim com ele, o mundo espiritual, ele é muito louco assim, né? Uma coisa louca. É muito louco! E eu vejo você acabou de ler esse texto aí, Camboriú. Camboriú é uma cidade linda, maravilhosa. Sim. A gente já frequentou muitas vezes, mas eu não consigo parar lá. Aham. A gente estava viajando, quando nós chegamos em Camboriú, eu cheguei, falei para o Sérgio, vamos sair daqui. É tanto o egoísmo, as pessoas mal se cumprimentam, e é uma visão que a gente tem tão maligna naquele lugar. Eu falo para esse amor, esse lugar aqui oprime qualquer pessoa. Sabe qual é o lugar na Bíblia igual ao Camboriú? Gadara. Nós falamos disso. É uma coisa muito maligna, sabe? Parece que o inimigo leva as pessoas lá e fazem deles o que ele quer. Sim. Tipo assim, parece que você vê as pessoas, o diabo coordenando a vida das pessoas naquele lugar ali. Sim. Eu já fui muitas vezes, a gente gostava muito de ir, mas hoje, se for para mim escolher, eu não escolho. Ali, aquela região de Florianópolis, essa região, até quase da fronteira com o Paraná, eu conheço bem essa ali também. É uma região espiritualmente muito oprimida. Muito. E a região do Rio Grande do Sul, principalmente o noroeste do Rio Grande do Sul, o Alto Uruguai, é muito oprimido. Tem muita coisa ali. Ali é realmente lugares, eu não vou dizer anjos maus, viu? Eu vou dizer demônios. Demônios? Não anjos maus. Sim. Demônios. Deixa eu contar. Exatamente, localizados. Uma experiência bem rápida aqui, voltando atrás aí, quando você falou sobre a autoridade que um demônio tem sobre a vida do outro. Não sei, né, as pessoas às vezes procuram a gente assim, e um dia eu saí daqui de Campo Mourão, fui para Arapongas, na casa da minha filha, e eu tava lá, assim, a gente ia sair para tomar um café junto na casa da minha irmã. Aí a patroa dela ligou, né, minha filha estava de licença, ligou e falou, Ariane, a sua mãe tá aí? Falou, tá. Fala pra sua mãe vir aqui, porque o esposo dela tava mal. Falou, ele tá muito mal, pede pra ela vir aqui orar. Aí eu fui, falei pra ela, já falei assim, Ariane, pega o Benjamin, que era um bebê, não gosto de levar, e vai pra casa da tia, eu vou lá sozinha. E quando eu cheguei, é um homem enorme, assim, ele tava totalmente endemoniado no sofá. Aí eu olhei e falei, Jesus amado, e eu sozinha aqui, né? Falei, Senhor, e agora? Ele não estava em Arapongas, tá? Ele não estava. Se ele tivesse, ele tinha ido comigo, lógico. Claro. Aí eu olhei assim aquela situação, né?
E a mulher falou assim, tá vindo um outro pastor aqui também. Vai vindo um reforço, cavalaria tá chegando. Falei, tá. Aí cheguei perto dele, quando eu cheguei perto dele assim, ele já me deu aquela olhada, aí eu peguei, eu falei, vou orar, né? Nós estávamos assim, tinha mais uma pessoa, o demônio já, na hora, ele falou para mim assim, eu fui designado, fui mandado, tipo assim, eu recebi ordens de estar aqui, exatamente. Eu recebi ordem para destruir a vida dele. Tá vendo? Foi assim muito... Exatamente. E ele é um empresário, esse homem. Isso era mais ou menos umas 9h30 da manhã e era 10h30, mais ou menos 15 para as 11, ele tinha uma reunião na empresa dele. E já tinha vindo as pessoas que iam fazer a reunião lá e o demônio queria tanto atrapalhar a vida dele que ele não liberava, sabe? Não saía. E quando nós começamos a orar, eu falei, vai sair agora. Em nome de Jesus. Até falei pro Sérgio assim, eu fiz da moda daqueles outros. Chamei todos os demônios e falei, agora vocês saem tudo de uma vez, né? E aí, a hora que ele se libertou, assim, que o demônio saiu dele, ele olhou para mim e eu falei, chamei ele pelo nome, né? Não vou falar o nome dele. Chamei ele pelo nome. Aí ele falou assim, agora é eu mesmo. Aí ele ficou de pé. Eu falei, você tem 5 minutos para trocar de roupa e chegar à tua empresa. Nossa. E foi muito assim, é algo muito real. Isso que você está falando é interessante. Só para concluir aqui, está na hora do café, acredita? 10h30 já. Já. 10h30. Vocês gostam, tá na hora da merenda. Viu? O antigo reitor, pastor Joel, hoje está nos Estados Unidos, o pastor Marcos foi aluno dele. Tá vivo ainda, rapaz, 85 anos, mas tá um touro. Ele era... Nós tínhamos uma igreja aqui em Poema, uma igreja, eu fui pastor dela 35 anos atrás, pastor dela não, eu prestava assistência porque eu morava em Iretama, era pastor em Iretama, assistia lá em Poema. É verdade. Olha o que a inveja faz, hein? Aí o pastor Joel, isso foi na década de 70. O pastor Joel estava lá e alguém chegou lá, pastor, tem uma mulher endemoniada. Poema, pessoal, é assim um vilarejo. Não sei se quem conhece. Você conhece Poema? Não, Iretama é uma megalope perto de Poema. É um distrito, eu acho que na época tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. É um patrimônio. Igual a população de Araruna. Mas assim, é um patrimônio mesmo. Bem. Aí ele foi no sítio, uma mulher estava lá endemoniada. O pastor Joel chegou lá, ele sempre conta isso para nós, contava para nós. Eu estava nos Estados Unidos esse ano, eu fiquei na casa dele, ele contou isso para mim de novo. E a mulher começou a falar inglês com ele. Inglês perfeito. Inglês, um capial do mato. Nem falar, até analfabeta a mulher era. E aí o demônio, ele começou a falar inglês com ele, e o demônio falou assim para ele, I saw Jesus Christ die in the cross. Eu vi Jesus Cristo morrer na cruz. E o pastor Joel que ele falou assim, I saw Jesus Christ die in the cross. Aí o pastor Joel percebeu, ele não sabia se era demônio, se não era, mas quando a mulher daquele jeito falou essa frase, aí ele começou a expulsar em nome de Jesus, e o demônio falou assim, em inglês, e aí o demônio voltou a falar, I let it go, but I will go your home and I will kill your family. Eu vou sair, mas eu vou para sua casa e vou matar sua família. Falou em inglês com ele. Aí conseguiu expulsar e tal. Terminou lá, ele veio voando aqui, ele morava aqui. Mas qualquer um, meu amigo, qualquer um na pele dele faria a mesma coisa. Porque camarada voando, estava tudo em paz a família dele. Os filhos estavam brincando e aquela coisa toda.
Mas é essa batalha espiritual. Essa é uma coisa impressionante. E como você falou que o demônio conhecia você, o demônio sabia que ele era americano. Ele nunca viu aquela mulher antes. E o camarada começou a falar inglês com ele, o espírito maligno, né? Para terminar essa parte, voltamos com Lúcifer. O espírito incorpóreo. Pessoal, essa última slide eu acho que é o mais importante. Um espírito incorpóreo com questões não resolvidas está uma situação infernal, porque não pode acessar o mundo físico da maneira como costumava fazer. Um ser incorpóreo com questões não resolvidas está em uma situação infernal, porque não pode acessar o mundo físico de maneira que costumava fazer. Eles podem ver o mundo físico, mas não podem participar dele. Se eles não puderem resolver seus problemas do mundo espiritual, eles podem procurar perturbar o mundo físico. A Bíblia parece nos sugerir que é uma espécie de tortura para um demônio vagar sem habitar em alguém. Amém?